A gente tem Ryan, Coutinho, Memphis, Garro, mas as duas torcidas são a grande atração da decisão. Certeza que quarta-feira, 9h30 da noite em Itaquera, domingo, 6h30, as duas torcidas vão dar aula, vão dar show em Itaquera e no Maracanã. E aí Diniz, que na volta do intervalo fez o famoso gesto de Vitória Vasco da sua torcida, premiado com a decisão. Que ano louco do Vasco. Cheio de altos e baixos, vitórias seguidas, derrotas seguidas, briga contra o rebaixamento, respira, sonha com Libertadores e termina o ano numa decisão. Ano passado bateu na trave, parou no Galo, na semifinal. E agora chega uma decisão. E quem assistiu a tudo isso de perto no Maracanã foram Denilson e Carlos Eduardo Mansur. Fala, Denilson, boa noite, meu velho, bem-vindo ao fechamento. Fala, Rizek, boa noite a todos que estão acompanhando o fechamento no Sport TV. Estou aqui ao lado de Carlos Eduardo Mansur, como diz Felipe Diniz, nosso querido amigo. Um prazer muito grande, Mansur, estar ao seu lado. Nesse palco maravilhoso, acabamos de acompanhar a vitória, o passo à final da equipe do Vasco da Gama nas penalidades. A gente vai destrinchar, obviamente, Mansur, o que foi esse jogo. Mais um jogo emocionante, porque lá em São Paulo também, Corinthians e Cruzeiro, emocionante, penalidades, os goleiros brilharam, aqui o Léo Jardim brilhou. Boa noite, Carlos Mansur. O que falar dessa noite de Copa do Brasil aqui no Maracanã? Boa noite, Denilson, a todo mundo que está no estúdio, todo mundo que também está assistindo ao fechamento. Acima de tudo, primeiro é difícil começar qualquer coisa aqui do Maracanã sem se referir ao que estava em volta do campo. Esse Maracanã com duas torcidas, é verdade que nos dois jogos mais vascaínos do que tricolores, mas com duas torcidas, ele é um monumento à tolerância, a quase tudo que a gente perdeu de valores do futebol, o Maracanã consegue conservar. E o show de arquibancada, que especialmente a torcida do Vasco deu nesses dois jogos, acabou também premiado com esse resultado. Sem contar que ao longo dos 180 minutos, embora eu acho que o Maracanã e o ambiente tenham sido melhor do que os dois jogos, se a gente for avaliar, mas no que produziram o Vasco e o Fluminense, eu acho que o resultado dos pênaltis acaba premiando o time que teve mais tempo de domínio, que teve um desempenho acima do seu rival nesse mata-mata. Existia uma expectativa, Mansur, da volta do Canóbio por parte do Fluminense, que ele não jogou a primeira partida, um jogador importante pelos lados do campo. O gol acontece pelo lado do Canóbio ali, que enfrentava o Puma, que estava improvisado como um lateral esquerdo, na ausência do Piton. Do lado do Vasco da Gama, o Vasco até começa bem o jogo, entendendo o que era preciso ser feito no começo do jogo, não usar o resultado debaixo do braço, tentar pressionar um pouco o Fluminense. E aí eu acho que a partir ali dos 20, 25, o Fluminense começou a entender a partida. Isso, Mansur? Para mim, Denilson, o primeiro tempo, se a gente for pesar o que aconteceu no jogo todo, mas nos primeiros 45 minutos, o Fábio trabalhou mais, Muita gratidão, primeiramente a Deus, por tudo que ele tem proporcionado. Continua, Mansur. Sou muito grato a ele. Vamos lá. O Fábio trabalhou mais no primeiro tempo, mas não era o resultado de um amplo domínio. Foram lances, chutes de fora da área, teve uma grande defesa no chute do Andrés Gomes, numa transição rápida do Vasco, mas o jogo era muito de transição de um lado para o outro, idas e voltas. O Vasco até aceitava esse jogo porque tem jogadores velozes na frente, e o Fluminense acelerava demais precisando do gol, terminava perdendo bola e dando ao Vasco a chance por vezes de correr. Na primeira vez que o Fluminense se estabelece no campo de ataque, uma triangulação simples pelo lado, Acosta, Samuel Xavier, Canóbio, ele consegue criar a jogada do gol, porque o Vasco é um time com problemas importantes defensivos, tanto que tomou 60 gols no Campeonato Brasileiro. Sim. Acho que o Vasco tem aí o seu grande momento de domínio no início do segundo tempo, primeiros 15 a 20 minutos, quando ele tem claramente uma estrutura montada. Barros entre os zagueiros, Coutinho ao lado do Thiago Mendes para fazer essa distribuição de trás, Coutinho com muita liberdade. Agora a gente vai ouvir o Léo Jardim, Bora, vamos lá. Muito trabalho, muita concentração. Tentar estar o mais equilibrado possível para poder tomar boas decisões. Muita coisa envolvida. Mas fico feliz de poder ajudar mais uma vez. E, como eu falei, poder
ressaltar o trabalho de toda a equipe, de todo o staff. Realmente era um sonho a gente poder estar nessa final. E agora a gente vai descansar, comemorar e buscar esse título. Vocês passaram por poucas e boas, cara. Foram 2... Agora o Léo vai responder sobre toda a trajetória, né? E lembrando que o final da reta final do Brasileirão do Vasco não foi tão boa assim. Nesse momento agora, então consegue essa classificação para a final. Cara, a cobrança do torcedor a gente sabe que é normal. A gente precisa corresponder dentro de campo e em alguns momentos durante a temporada a gente acabou oscilando muito. Então é totalmente compreensível a cobrança da torcida. Mas acho que o mais importante, principalmente a torcida do Vasco, é isso. Ela não deixa de apoiar, está sempre lotando o estádio, independente da nossa situação. Então a gente fica muito feliz de poder proporcionar um momento como esse. E esse título a gente vai buscar também para poder dar esse presente para a torcida. Pra gente fechar, hoje você enfrentou o Fábio, um grande goleiro, você como um grande goleiro. O Hugo também, lá no Corinthians, conseguiu a classificação, também fez 2 defesas, né? Importante ressaltar esse trabalho de vocês também nesse momento, né, Léo? Cara, o Fábio é um grande goleiro. Sou um grande admirador do trabalho dele, da pessoa dele. Sou mesmo fã. Então, assim, poder participar de uma disputa de pênaltis contra ele, poder atuar contra o Fábio, contra outros grandes goleiros, para mim é uma honra, um privilégio. E procuro trabalhar muito para poder me colocar ao nível deles e poder ajudar o Vasco sempre. Parabéns pela conquista, Obrigado. Viu? Até mais. Tá aí, Rizek, a palavra do Léo Jardim, então, com a gente. Cansado, né, depois desse grande jogo. Acabamos de ouvir aí o protagonista, né, Mansur, dessa semifinal de Copa do Brasil, Léo Jardim. Em algum momento questionado na posição, né, nessa oscilação do que é a temporada, né, de um atleta de futebol. O Vasco sempre torcida do Vasco sempre muito exigente em todos os sentidos, mas no momento que mais precisou do goleiro, que é nas penalidades, ele apareceu, ele compareceu, né, Mansur? E a trajetória na Copa do Brasil especificamente, ela é cinematográfica, né? Ele pega contra o Operário, depois contra o Botafogo, hoje é decisivo de novo, desde a temporada passada, inclusive, desde que ele chegou ao Vasco, até o número que me passou agora o nosso companheiro Rodrigo Coutinho, só em decisões por pênaltis, ele pegou 10 de 38 cobranças. É um número muito alto. Impressionante, impressionante. A gente está, obviamente, vendo as imagens da comemoração do Verratti, que foi o protagonista no primeiro jogo, que ele faz o segundo gol já na reta final. Exato. Mas para mim hoje tem uma questão curiosa, né? Ele entra para ser a referência diária no momento em que o Vasco controlava mais, porque o Coutinho por trás armava, o Fluminense não achava tanto a marcação. Quando ele entra no lugar do Nuno, a sensação é que o Vasco passou a alimentar menos a área. E ele não entrou tanto hoje no jogo quanto teve o papel decisivo na partida de ida. Acho que o Vasco, com a perda de um articulador, de mais um homem de meio como o Nuno, a entrada do Verratti, perdeu um pouco do domínio que tinha àquela altura. O Fluminense até termina o jogo com um pouco mais de posse, mas num jogo já sem tanta chance. A partir dos 30 minutos, o jogo também tem uma questão física que envolve, claro, né, nessa tensão do que é uma pré-decisão. A gente está em dezembro também, né? Dezembro. Os dois times jogaram mais de 70 partidas durante a temporada, e depois dos 30 minutos teve uma questão física, né? A gente está aqui, você está pronto? Eu acho que a Camila está com Puma também. Tá com Puma, porque a gente já está com um convidado aqui, daqui a pouco eu apresento o nosso convidado. Batedor de pênalti também, né? Vale a gente destacar. Mas queria que você falasse desse momento importante, ajudar a equipe para uma classificação dessa para uma grande final, né? Desde 2011 que o Vasco tenta chegar a uma decisão. Sim, a gente confia muito nos batedores que tem o time, confia muito no Léo Jardim também, que a gente sabe que ele sempre pega um. Hoje me tocou decidir a mim, estou muito feliz. Eu gosto de bater, gosto de treinar pênalti, treinar chute, gosto muito. E hoje, por suerte, entrou para ganhar, que é importante, a gente vai jogar uma final. Y dedicar a mi mamá, que ontem fue aniversario de ella, así que esto también para ella y toda mi familia. Como é o nome dela? Mônica, sim. Aí naquela hora da escolha do Diniz e tal, ele pergunta para vocês também quem tá bem mentalmente, mas também quem entrega muito no treino, né, Puma? Sim, nós treinamos, já a gente mais ou menos sabia quem ia bater, mas hoje no jogo a gente acaba um pouco cansada, tem algum dor, ele pergunta se está bem para bater, e a gente estava muito confiante que a gente vai chegar no final.
certeza. Você que nesses 2 jogos fez a função também do Piton, né? Importante destacar, foi muito bem também. Sí, felizmente le tocó salir por una lesión, mas eu ya tinha jugado ahí na lateral izquierda, estoy treinando y quiero jugar, eso que eu quero, así que muito feliz por la vitória. Boa, tá aí Dena, Mansur, joga de um lado, joga do outro, bate pênalti. Valeu, Pumita, até. Boa, Camila, obrigado. A gente está aqui recebendo um dos protagonistas dessa equipe, Robert Renan, um jogador jovem, com talento. Antes de falar da tua chegada, você teve a oportunidade de ir para outros lugares, mas você tomou a decisão de vir para o Vasco nesse momento de euforia, de felicidade, de um passo para uma final de Copa do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho desse sentimento, o que você está sentindo nesse momento. A decisão foi correta, vir para o Vasco? Agora fica fácil responder. Bem-vindo. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Cara, estou muito feliz. A gente sabe que trabalhamos muito para esse momento. Treinamos bastante. Estou muito feliz quando eu cheguei, eu já estava muito feliz. E, cara, por mais incrível que pareça, minha estreia foi batendo pênalti no mesmo cenário que atrás eu sofri. Eu acredito que Deus é maravilhoso e muito feliz mesmo. Você chegou, perdão, Mansur, você citou um ponto importante, eu acho que foi um divisor de águas também na sua carreira, no teu amadurecimento como atleta. Nesse momento da penalidade, passou esse filme na sua cabeça? Hoje não, porque eu sabia que eu não ia bater. Mas só que contra o Botafogo, sim, quando eu fui pra bola, eu lembrei de tudo que eu passei. Aqueles meses que eu ficava só em casa, triste. Mas Deus é bom, Deus abriu a porta de novo, e como eu falei pro Diniz, parece que saiu um peso, assim, quando eu fiz o gol contra o Botafogo. E é isso, seguir trabalhando, que a gente merece estar na final e crescer mais e mais. Ô, Robert, vou te pedir mais um minutinho, que a Camila tá com o Ryan e a gente já continua o papo aqui. Vamos falar um pouquinho então com o Ryan. Ryan, importante a tua participação também nesses momentos de decisão. No primeiro jogo você faz um gol, você ajuda muito, é muito rápido naquela cobrança de falta, né? Ágil, ligeiro, para poder construir o jogo lá o gol do Verratti. Fala um pouco dessa tua participação e desse momento incrível que você está vivendo tão novo com o Vasco. Sim, muito feliz. Graças a Deus estou podendo ajudar o meu time do coração, estou aqui desde 6 anos. Essa torcida aqui merece voltar a ser feliz. A gente está há 25 anos sofrendo, então, como eu sempre falo, essa torcida aqui merece ser feliz. Então, graças a Deus eu pude chegar numa final aqui no meu clube do coração. E se Deus quiser, vamos lá fazer o primeiro jogo, acho que é contra o Corinthians, né? Exato, contra o Corinthians. Então, fazer o primeiro jogo lá em São Paulo, se Deus quiser voltar. Se Deus quiser, o jogo vai ser São Januário pra gente sair campeão com essa torcida aqui maravilhosa. Até brinquei com o Léo, né? O Léo é um grande goleiro, pegador de pênalti. O Hugo Souza do outro lado também. Já vai pensando aí, caso precisar ir pros pênaltis, né? Vocês não querem, né? Mas vai, sabe? Sim, adoro um goleiro bom. Vale a gente ter o Leozão, que é o nosso paredão. Graças a Deus ele pode ajudar a gente aí hoje. Teu contrato renovado até 2028, né? Fala um pouco disso também, né, Ryan? Imagino que você deve estar muito feliz também com isso. Sim, estou muito feliz aqui no Vasco. Renovei meu contrato agora, como todo mundo sabe. Se Deus quiser ajudar o Vasco aí a sair campeão, se Deus quiser, ano que vem fazer mais. Vai lá, vai comemorar, Ryan. Valeu, obrigada. Com vocês, meninos. Tá aí, Carlos Mansur. Vamos lá, vamos continuar então o papo aqui com o Renan. Robert, conversando com gente que acompanha mais de perto assim, o Vasco, me falaram que quando você estava para vir, o Diniz conversou com você, inclusive, sobre o episódio da cavadinha, daquele episódio do Internacional, e que ele, quando viu aquele lance, ele teria dito para ele mesmo: eu quero trabalhar com esse jogador porque esse tem coragem para jogar, tem personalidade. Vocês chegaram a ter esse papo mesmo? Cara, pelo que o Diniz me falava, ele sempre quis que eu trabalhasse com ele, bem antes da cavadinha. E depois da cavadinha ele falou que o clube aproveitou muito mal o meu talento, assim, me expôs muito. E eu acredito nele, ele vem me ajudando bastante, tanto dentro e fora de campo. E é um cara sensacional que só vem ajudando o Vasco e nós jogadores. A gente vê muitas vezes né, Denilson, no sistema, na forma como o Diniz faz, que ele traz jogadores, por vezes volantes, ou até o próprio Coutinho, para os primeiros passes, né, eles entram entre os zagueiros e vocês passam como se fossem laterais, meio-campistas, recebendo essa bola à frente. E muito da saída é pelo lado esquerdo para a sua capacidade de condução, né? Assim, é preciso ter uma certa dose de coragem para assumir isso. Os zagueiros, em geral, são durante muito tempo induzidos a jogar na segurança, assumir poucos riscos. Como é que isso funciona para você? Como eu falei, o Diniz, no dia a dia, ele dá muita coragem para nós, muita confiança. A gente treina bastante, todo dia é a mesma intensidade, o mesmo ritmo. E eu acho que isso faz
parecer fácil em jogos assim. E acredito que a equipe vem se adaptando e vai continuar crescendo. Nesse cenário de final de Copa do Brasil, a gente pode fazer até uma comparação com a trajetória tanto do Corinthians quanto do Vasco, de oscilação, tanto dentro do campo quanto fora do campo. Você acompanhou o Corinthians durante essa temporada, o que esperar dessa primeira decisão fora de casa, que comportamento adotar para esse primeiro jogo fora de casa, né? Cara, eu conheço a maioria dos jogadores do Corinthians, né? Eu sei o estilo de jogo, eu acompanho muito. Acredito que vai ser um jogo muito difícil lá. E seguir trabalhando, focado, fazer o simples e tenho certeza que, se Deus quiser, a volta é no São Januário, não sei, tá tentando. Se Deus quiser sair com a vitória lá e aqui pra gente sair campeão. Aliás, a torcida do Vasco está até agora aqui, né? Muita gente ainda aqui dentro do Maracanã. Você tem preferência, Maracanã ou São Januário, para fazer o jogo da volta? Cara, eu prefiro São Januário. Prefiro São Januário porque acho que desde 2000, acho que nenhuma equipe do Vasco foi campeão lá dentro do São Januário. Acredito que a gente jogando lá ia ser muito bom para nós. Obrigado, Renan. Parabéns pela classificação. Obrigado por atender a gente, né? Um abraço. Comemorar, né, Mansur? Isso, agora dói. Obrigado, muito sucesso. Deixar ele comemorar um pouquinho. O Mansur acabou de falar aqui, lembrar que o torcedor vascaíno não para de comemorar, né, Mansur? Aqui no Maracanã, praticamente lotado ainda todo o torcedor. Obrigado pela parceria aqui com a gente. Toda a assessoria do Vasco aqui, né, muito generosa com a gente, com a presença do Robert e Renan. A torcida do Vasco continua comemorando, fazendo festa merecidamente, né? Um time que oscilou bastante durante a temporada. Falar um pouco dessa gestão do Pedrinho, sempre muito transparente nas coletivas, ora muito cobrado, ora o torcedor comemorando a transparência do Pedrinho, do presidente, assim como a do Fernando Diniz também, que nas coletivas também sempre muito claro nas suas análises. O jogo de hoje, você falou pro Robert e Renan, quando ele tem ali um Puma improvisado do lado esquerdo, eu imagino, Mansur, que a obrigação dele deve ter sido dobrada, né? Para fazer essa cobertura, né? Até porque o Puma não tem esse cacuete de jogar do lado esquerdo, né? Isso, e no lance do primeiro gol do Fluminense, o primeiro gol do jogo hoje, de fato é por ali que o Fluminense cria um envolvimento, né? Eu acho que a questão nem é só o lado esquerdo, né? O Vasco tem a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro, teve, né? Então é evidente que tem questões ainda defensivas. Agora, a chegada dele e do Cuesta são uma guinada nessa temporada do Vasco em relação à questão da dupla de zaga, que era um problema que se arrastava ao longo do ano, com atuações muito inseguras de quem passasse por ali. Era uma necessidade que o Vasco conseguiu. O que a gente está vendo dessa grande festa, assim, é sempre bom a gente contextualizar, né? As Copas, elas permitem uma situação... Corinthians e Vasco tiveram temporadas de grandes oscilações, de problemas, de dificuldades, de momentos de preocupação na tabela do Campeonato Brasileiro, e são clubes que precisam, de alguma maneira, serem resgatados, com problemas financeiros graves, endividamentos, dificuldades com receita. O Corinthians menos dificuldades com receita, mas um endividamento gigante, e o Vasco com dificuldades mesmo para manter o dia a dia, a procura de um investidor que seja um novo comprador da SAF, enfim. Essa final é para eles, para essas duas torcidas também, uma oportunidade mesmo de um resgate, de uma conquista nacional que parecia, que ao longo da temporada pareceu um pouco distante, e a Copa, bem ou mal, é esse caminho. Então a gente vai ter, acho que, 2 jogos gigantescos, assim, em termos de envolvimento de 2 torcidas de massa gigantes do Brasil. E com uma ideia de jogo diferente uma da outra, né? O Dorival tem uma ideia completamente diferente da do Fernando Diniz. Fernando Diniz, com esse trabalho que a gente já conhece a longo prazo de posse de bola, de construção. A gente estava ao lado aqui recebendo o Robert e Renan, que tem esse talento para fazer essa construção na primeira linha, né? Olhando para o time do Vasco hoje, Thiago Mendes fez um bom papel, um bom jogo hoje, porque durante a temporada Hugo Moura normalmente fazia essa função. Isso. Às vezes vinha para ser o zagueiro, e hoje o Thiago Mendes, eu acho que nessa função fez um bom jogo. Isso. Né, Mansur? A minha sensação é que ele demorou um pouco a conquistar a confiança do Diniz, que ele estava pronto para ser esse homem ajudando na saída de bola, e muitas vezes, como o Barros vem entre os zagueiros, quem o auxilia nesse início de construção é o próprio Coutinho, que vem participar um pouco mais de trás. Aparentemente também teve uma questão de uma demora dele para entrar em forma, e acho que
jogo a jogo, ele vai tendo um crescimento. Acho que hoje ele foi um jogador importante tanto para iniciar a jogada quanto para evitar um pouco dos contra-ataques do Fluminense. Tinha questão de vigilância ao Acosta num setor ali entre defensores e meias, e era preciso ter atenção, que é o principal jogador de criação do Fluminense. Eu acho que ele está numa fase de crescimento, assim. Agora, vai ser uma final, em termos de meio campo, bastante dura, porque o Corinthians tem... com todas as oscilações que teve ao longo da temporada, que o Corinthians nem sempre teve os seus principais talentos à disposição. Mas o Corinthians tem no seu time titular, o Corinthians tem bastante talento do meio para frente. A gente vai falar mais para frente do jogo do Corinthians também com o Cruzeiro lá na Neoquímica. Vou falando aqui, você citou aqui algumas vezes, Mansur, o Felipe Coutinho. Jogador, enfim, extremamente qualificado, fisicamente ele não alcança mais aquele nível, isso não é uma crítica, é um processo completamente natural, e dentro desse sistema de Fernando Diniz, e num jogo que o Ryan e o Gomes precisaria mais desse criador, acho que ele ficou muito longe do gol, né, Mansur? Exatamente. Se a gente pensa, não é novo nos times do Diniz esse expediente de trazer um meia bom passador para iniciar a jogada bem. Qual é a diferença, eu acho? No Fluminense, quando o Ganso vinha atrás iniciar a jogada, o Fluminense, quando ele acertava esse primeiro passo, colocava o Fluminense adiante, perto da área adversária, o time ainda pausava, se colocava ali e começava a construir. O Vasco tem jogadores, especialmente pelas pontas, que aceleram mais o tempo todo. O Ryan é bastante vertical, o Andrés Gomes é bastante vertical, e às vezes o Vasco termina as jogadas antes até que o Coutinho tenha tempo de se aproximar e participar como homem do último passe. Ele acaba sendo o iniciador de jogadas e às vezes fica um pouco menos presente nesse último passe. Acho que é algo, se o Vasco conseguir dosar um pouco mais de ritmo, eventualmente acelerar e às vezes pausar um pouco mais a construção das jogadas, o Coutinho pode também passar a ser mais presente nesse último passe. A gente está rodando os melhores momentos desse jogo, do Vasco contra o Fluminense. Um jogador que fica, obviamente, quando você consegue avançar e dar um passo importante para uma final de Copa do Brasil, mas a gente falando do jogo e tentando lembrar do que foi acontecendo durante os recortes da partida, o Vasco... O Fernando Diniz foi contratado para sair um ano depois, mas acabou saindo antes. O Dorival Júnior foi contratado em tese até a Copa, mas a gente sabia que era só até o Ancelotti aceitar, também acabou saindo antes do que se imaginava. Os dois que saíram mal da seleção, saíram com resultados ruins, com campanhas ruins, e tem a oportunidade de uma redenção agora ainda em 2025. E hora de botar emoção, vou colocar o Felipe Melo na conversa. Quem contrata o Fernando Diniz, contrata emoção. Foi treinador do Felipe. Não tem meio termo com o Diniz, contrata emoção. Inclusive a estreia dele no Vasco, na Copa do Brasil, é contra o Operário, em casa. O Felipe havia dirigido o jogo na ida. O Diniz estreia na Copa do Brasil na volta, foi 1-1 na ida, na volta. E já foi para os pênaltis. Já passou era a terceira fase, já passou nos pênaltis. E o ano do Vasco é assim, ó, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Como ele vai terminar, a gente não sabe. Mas o homem traz emoção. Felipe Melo, boa noite, bem-vindo ao fechamento. Boa noite amigos aí no Maracanã. Acompanharam uma grande festa, sem dúvida alguma. O Diniz é isso, cara. O Diniz é isso. O Diniz, ele como o próprio Robert Renan falou, né? Ele te dá tudo aquilo que um atleta precisa para trabalhar, para fazer realmente, para ter coragem. É o que o Diniz faz no dia a dia, né? Por isso que ele ganha um atleta. Ele ganha atleta porque ele sabe lidar com pessoas, com o ser humano. E eu acho o jogo do Corinthians e Cruzeiro, eu achei o Corinthians no primeiro jogo jogando fora de casa melhor, depois o Cruzeiro no jogo de hoje achei por maior parte do tempo melhor. No jogo de hoje eu achei o primeiro jogo, por exemplo, entre Fluminense e Vasco e Fluminense, o Fluminense começou melhor o primeiro jogo, e o Vasco depois parou de jogar, o Vasco depois virou o jogo. Hoje eu achei o Vasco melhor durante a maior parte do tempo do jogo. E o Vasco acabou tomando um gol, né? Mas eu quero ressaltar algo que poucas pessoas viram. Eu joguei com um atleta chamado Vitor Luiz. O Vitor Luiz vem há muito tempo sem ter sequência no Vasco, sem ter oportunidade no Vasco. E isso para um atleta é muito difícil. E o Diniz, ele colocou o Vitor Luiz aos 90. Aos 45 do segundo tempo foi quando o Vitor Luiz entrou. E há de ressaltar e palmas para esse atleta que teve sangue frio para entrar
e num jogo tão decisivo, um atleta que tem tempo, que não tem sequência de jogo, entrar e fazer o gol de pênalti. E bater o pênalti bem. Tanto que quando ele comemora, você vê que ele extravasa bastante. Ele agradece a Deus e extravasa bastante. É bom, porque poucos têm a personalidade que o Vitor Luiz teve de entrar, mesmo sem ter uma sequência de jogo, bater o pênalti, converter e fazer o gol pro Vasco. Você tá citando sem citar o Gabigol, que mais cedo entrou para bater pênalti e não conseguiu? Não tem nada a ver, de fato, porque o Gabigol ele já fez outros gols decisivos. O cara é muito decisivo. E vem tendo sequência. Querendo ou não, ele entra nos jogos do Cruzeiro. O Vitor Luiz não. O Vitor Luiz ele não vem tendo sequência. E assim, é difícil. Eu bati alguns pênaltis decisivos e perdi. E é muito complicado. E eu jogava. Imagina pra quem não tá jogando. Tem que ter muita personalidade, tem que ter muita realmente fé. E mais do que isso, eu acho que o Diniz deve ter dado pra ele mesmo, vai lá e bate, se perder, não tem problema. Vai lá e faz o que você fez no treino. Sabe, isso é muito importante. Essa confiança que o treinador dá pro atleta, sem dúvida alguma. O desavisado que estava vendo no Sport TV hoje podia até se perguntar, esse jogador tá no Vasco, entrou e fez um gol importantíssimo na disputa de pênaltis. Nossa enquete, Dena, você que não foge de enquete, é a seguinte: quem é o favorito, não quem vai ganhar, a gente não tem bola de cristal, quem é o favorito nessa decisão de Copa do Brasil? É o Corinthians ou é o Vasco? Lembrando que os dois derrubaram favoritos. O Corinthians passou nessa competição pelo Palmeiras, que era tido como favorito, passou pelo Cruzeiro, que era tido como favorito, e chegou na final. O Vasco passou pelo Botafogo, que era tido como favorito, passou pelo Fluminense, que pelo menos para mim era tido como favorito, via num momento muito melhor do que o Vasco, e chegou na final. Então eles passaram por times que eram favoritos. Quem é o favorito para terminar o ano feliz, campeão da Copa do Brasil e com vaga direta na Libertadores, hein, Denilson? E tem um muro também, Rizek. ó. Tem um muro, que não tem favorito. Mas eu sei que você não é de muro, Denilson. Então é Corinthians ou Vasco para você, meu velho? Ô Rizek, Felipe e Losetti, eu acho que essa enquete, essa pesquisa,